Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, queridos. É muito bom poder estar aqui neste culto mais uma vez para louvar e agradecer o nome do Senhor. Também queremos agradecer a todos que puderam enviar um vídeo dando um Feliz Natal. Então, os irmãos perceberão que ao longo do culto nós teremos várias participações, como o nosso pastor pediu. E então a gente já fica aqui nosso agradecimento. Que Deus nos abençoe, nos use, que as músicas possam tocar ao seu coração e que você possa adorar e ter a consciência de que o Natal é o nascimento de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por este culto. Obrigado, ó Pai, por esta bênção que o Senhor nos dá e podemos estar juntos, mesmo que virtualmente, para louvar e engrandecer o Teu nome. Também, ó Deus, neste culto especial, em comemoração ao Natal, ao nascimento de Jesus, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, te agradecer porque o Senhor mandou o seu Filho para que nascesse aqui no meio de nós, ó Deus, e fosse homem, e também morresse por nossos pecados, ó Deus. Nós queremos te louvar e te engrandecer, e que o Senhor use cada um de nós durante este culto, e fale, Deus, também através do pastor Silvio, e que a palavra de Deus possa tocar profundamente em nossos corações. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Natal! Paz, boa tarde. Eu sou o pastor Moser, da Igreja Batista do Parque das Flores, lá no Morro do Sabão. E domingo agora a gente vai ter um evento chamado Generosidade, onde vocês da Igreja Batista da Vila Alpina, através da vida do pastor Silvio, da irmã Maria, nos abençoaram. Vocês não sabem a dimensão, o milagre que vocês estão fazendo na vida dessas crianças. Só vem barro, crime, droga, e não dá para falar, não é Natal e você não vai ganhar nada porque você é pobre. Mas vocês fizeram um milagre e estão abençoando a vida deles. Então eu quero agradecer a cada um dos irmãos, essas 22 sacolinhas, vocês deram algo que custaram de vocês. Então eu agradeço muito em nome de Jesus, em meu nome, em nome da igreja. Que Deus bendiga a cada família da Igreja Batista da Vila Alpina. Muito obrigado, um beijo no coração. Desejo a todos os irmãos da IBVA um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheinho das bênçãos de Deus.
À família BVA, desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus vá diante de nós no próximo ano, em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz, irmãos, estou aqui para desejar um Feliz Natal a todos e aquele abraço virtual. E eu quero desejar para 2021 muita saúde e que venha logo essa vacina e que possamos nos abraçar. Graças e paz, irmãos. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para desejar a todos um Feliz Natal. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz e principalmente com muita saúde. E desejamos também a cada um ano novo repleto de esperança e muito amor no coração. Amém. Tchau, irmãos. Dos dias que nós estamos vivendo, foi um ano difícil, atípico, mas na palavra de Deus, em Filipenses 4,13, diz o seguinte: com a força que Cristo nos dá, nós podemos enfrentar qualquer situação. Então nós queremos desejar para toda a família IBVA. Feliz Natal, feliz Ano Novo! Um Feliz Natal, cheio de paz e abençoado a todos. E que venha aí um ano novo
repleto de muita saúde, muita paz e harmonia entre todos, e que seja infinitamente melhor que 2020, né? Um abração a todos. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Graça e paz a todos, queridos irmãos da IBVA, e que Jesus seja presença marcante na sua ceia de Natal. Um abraço a todos. Um abração, Feliz Natal, próspero ano novo, com bastante saúde, paz, amor, essa igreja amada de Jesus Cristo que eu tanto amo. Irmãos, graça e paz, irmãos, estamos aqui reunidos para desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e próspero mesmo, irmãos. Olha, desejamos saúde e paz, porque do resto a gente corre atrás, tá? Feliz Natal, irmão, próspero Ano Novo. Ó, beijo de todo mundo. Um beijo! A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina, IBVA. Desejo a todos um Feliz Natal e um abençoado ano de 2021. A graça e a paz a todos os nossos queridos irmãos. Desejo a todos
um Feliz Natal com as bênçãos do nosso Senhor Jesus e um ano novo cheio de paz com as bênçãos do nosso Deus. Amém. Olá, queridos irmãos da IBVA. Eu e minha sobrinha Laurinha desejamos a todos um Feliz Natal, cheio de amor e paz. Que 2021 venha cheio de alegria. E eu creio que o Senhor Jesus estará conosco, nos amparando, nos fortalecendo e nos dando renovo. É o que eu desejo. Graça e paz, amados irmãos. Nós queremos desejar a todos os nossos irmãos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita saúde, com muitas realizações, cheio da graça de Deus e, acima de tudo, com Deus no controle de todas as coisas em nossas vidas. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. O Natal conta algumas histórias audaciosas. Fala de uma criança, um bebê, que nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Fala também de anjos que aparecem a pastores de ovelhas, cantando e saudando o nascimento deste bebê. Fala de uma estrela que guiou os magos do Oriente para encontrarem este bebê. São histórias audaciosas, mas o cúmulo da audácia está na afirmação de que Deus se tornou um ser humano. Um dos versículos mais surpreendentes da Bíblia está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Olha só o que diz esse texto. Cristo tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós. Em outras versões, aparece a expressão, o Verbo se fez carne. O verbo, que na língua grega original significa logos. O apóstolo João estava familiarizado com a filosofia grega. E os gregos acreditavam que havia uma mente, uma razão, uma sabedoria superior que foi a causa de todas as coisas, o controlador de todo o universo. E o apóstolo João chega e diz, olha, esta sabedoria, esta mente, esta razão que vocês creem, se tornou um de nós. O Logos se fez carne, ou em outras palavras, Deus virou gente. O que para os gregos era um escândalo, porque eles criam que a matéria é pecaminosa e Deus não poderia se transformar em matéria adquirindo um corpo. Há muitos anos atrás, eu assisti uma reportagem no Globo Repórter sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Estava mostrando o cotidiano de um presidente. E o Fernando Henrique Cardoso disse naquela entrevista que, enquanto foi presidente, ele nunca teve que abrir uma porta, porque sempre havia alguém para abrir essa porta para ele. Ele nunca teve que dirigir um carro, porque sempre havia um motorista à sua disposição. Estes são os privilégios de um presidente da República. Agora, imagine alguém que tenha todos esses recursos, tendo que ir morar na pior, na mais precária das favelas. Pois bem, foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus. Jesus é o Deus eterno,
a segunda pessoa da Trindade. Ele estava desde o princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus vive eternamente numa relação de amor com o Pai e com o Espírito Santo. Deus não é um ser solitário, porque um ser solitário não pode amar. Deus expressou o seu amor vivendo nesta Trindade santa e gloriosa. Mas a despeito disto, Jesus decidiu virar gente para poder salvar a humanidade. Salvar a você e salvar a mim. Comparar o que Jesus fez com morar na pior das favelas, isto é uma analogia infeliz. Porque ainda que a pessoa mais rica do mundo fosse morar na favela mais precária do mundo, isto não chegaria nem perto do que Jesus sofreu ao tornar-se um ser humano. Você gostaria de se transformar numa barata? Eu acho que esta comparação seria melhor, mas mesmo assim insuficiente. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele se esvaziou, ele abriu mão de tudo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Ele se esvaziou, veio a este mundo não como um governante, mas como um escravo, e se tornou semelhante a nós, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Lá em 1 Timóteo 3,16 nós lemos: sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada em nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano. Esta é a verdade fundamental do cristianismo. Mas muitos lutaram contra essa verdade. Chegaram até a dizer que Jesus tinha apenas a aparência de um ser humano. Chegaram a dizer que ele era como um fantasma, como um holograma. Lá em 2 João capítulo 1, versículo 7, nós lemos: muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Outras pessoas começaram a dizer que Jesus não tinha duas naturezas, porque nós cremos que Jesus era 100% Deus e 100% ser humano. Diziam que Jesus era uma mistura, um homem divinizado ou um Deus humanizado. Mas em 451, no concílio de Calcedônia, foi fechada esta questão. Jesus é verdadeiramente homem
e verdadeiramente Deus. As duas naturezas de Cristo estão unidas sem mistura, sem confusão, sem separação ou divisão. E cada natureza retém os seus próprios atributos. É isso que nós celebramos no Natal. O Deus que nos criou se tornou um de nós. O Deus de poder e sabedoria infinitas deixou os privilégios de sua divindade e se tornou como a gente. Quando Maria segurou aquela criança no colo e lhe deu de mamar, ela deveria estar cheia de temor no seu coração. Ela sabia que aquela criança não era uma criança comum. Ali estava o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco. Mas e daí? Por que Deus virou gente? Eu vou oferecer algumas respostas de forma bastante simples. Em primeiro lugar, Deus virou gente por amor. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia mostra isto. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. A maioria das religiões apresenta um Deus bravo, um Deus irado, um Deus de quem devemos ter medo, um Deus que precisa ter a sua ira aplacada através de sacrifícios, e chegaram até a oferecerem seres humanos em sacrifício para aplacar a ira desses deuses. Mas não é isto o que o cristianismo ensina. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, nós lemos: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Nós, pecadores, mas o amor de Deus foi muito maior do que todos os pecados de toda a humanidade em todos os tempos. E por isso Jesus Cristo veio. Pense, porque Jesus passou tudo o que passou: pobreza, dor, perseguição e a pior das condenações. Ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade, de todos aqueles que nasceram, de todos aqueles que vivem atualmente e de todos aqueles que ainda vão nascer. Foi por amor. Nosso Deus é amor. Deus ama você. Deus quer você para poder compartilhar o seu amor perfeito, o seu amor eterno. Mas, em segundo lugar, Deus virou gente para poder se identificar conosco. Há um hino que foi escrito por Martinho Lutero, um hino natalino, que diz assim: o gado está mugindo, o bebê desperta, mas o pequeno Deus Jesus nenhum choro dá. Mas será que Deus nunca chorou? Jesus, quando bebê, nunca chorou?
certamente ele teve todas as características de uma criança normal. Jesus era um ser humano, 100% ser humano. E como todo bebê, ele teve cólicas, ele sentia fome e deve ter feito algumas travessuras. Jesus experimentou a humanidade exatamente como a nossa. Em Hebreus 2,18, nós lemos que Jesus é o nosso grande sacerdote, que não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Por ser um ser humano, por ter vivido a nossa realidade, Jesus sabe quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas lutas. Jesus sabe o que é experimentar o luto, experimentar a dor. Jesus sabe o que é viver na pobreza. Jesus sabe o que é ser perseguido. Jesus sabe porque Ele foi humano como nós. Lá em Hebreus 4, 15 e 16 nós lemos: pelo contrário, nós temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Então, Jesus foi tentado porque ele era ser humano, 100% homem, guarde isso. Mas ele não pecou. Jesus foi o tipo de homem, de ser humano, que nós deveríamos ser. Eu tenho lá em casa uns agapornis, são passarinhos que os meus amigos Jacó e Josinalva deixaram com a gente quando se mudaram para Londrina. Isso já faz muitos anos, e olha que nesse período todo Jacó ainda não me pagou nenhum mês da pensão alimentícia desses passarinhos. Mas esse é outro assunto. Um dia desses, essa semana, eu cheguei perto dos passarinhos, fui cobri-los à noite para eles não passarem frio, e como eles fazem sempre, eles fugiram para dentro da casinha deles, todos eles. E eu fiquei pensando, puxa, eu tenho esses passarinhos há tanto tempo e eles ainda não se acostumaram comigo. Aí eu digo para eles: passarinhos, eu amo vocês, eu quero cuidar de vocês, eu tenho carinho por vocês, eu estou cobrindo vocês para vocês não passarem frio, eu dou alimento para vocês, não precisa fugir. Mas os danados não aprendem e sempre fogem de mim. Aí me veio uma ideia: eu poderia me transformar num agaporni. E aí eu iria conversar com eles e explicar o quanto eles são amados, o quanto eles são queridos. Mas eu não consigo me transformar num passarinho. Olha, foi mais ou menos isso que Jesus fez. Para nos entender perfeitamente, ele se transformou em um de nós. Em terceiro lugar, Deus virou gente para ser o nosso sacerdote. Essa ideia de sacerdote é uma ideia estranha a muitos de nós. Mas nos tempos bíblicos, uma pessoa, um homem escolhido, iria nos representar diante de Deus, oferecendo sacrifícios. As pessoas não tinham acesso direto a Deus, elas tinham que recorrer a um sacerdote. E o sacerdote é que levava os sacrifícios diante de Deus. Mas havia um problema. O problema é que estes sacerdotes eram seres humanos, imperfeitos. E os sacrifícios
também eram imperfeitos, porque eram ovelhas, eram animais, pombas e assim por diante. Onde encontrar um sumo sacerdote e um sacrifício perfeito? Pois bem, a resposta é Jesus, que se fez homem, se transformou no nosso sacerdote e se ofereceu como ele mesmo como sacrifício, um sacrifício perfeito a Deus, porque, como eu já disse, ele não pecou. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós lemos: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. Agora, todos nós podemos ter acesso a Deus, porque Jesus foi um sacerdote perfeito, e todos nós, através de Jesus, podemos chegar a Deus. É por isso que ele disse: eu sou o caminho. É por Jesus que nós chegamos a Deus. Qualquer pessoa tem acesso livre diante de Deus através de Jesus. E, finalmente, eu quero dizer que Deus virou gente para nos livrar da condenação do pecado. A Bíblia afirma que todos pecaram. E mesmo que a Bíblia não afirmasse, bastaria eu olhar para mim mesmo, olhar para as pessoas ao meu redor, bastaria ler um jornal, ouvir um noticiário, para eu descobrir que eu sou pecador, eu sou imperfeito. O ser humano é imperfeito. O pecado atingiu toda a humanidade como um vírus. E a cura só pode vir através de alguém que não foi infectado por este vírus do pecado. Alguém que possa nos transmitir saúde. E Jesus veio para nos curar, para nos livrar da condenação do pecado, porque Jesus foi perfeito. Aí em Romanos, capítulo 5, versículos 18 e 19, nós lemos assim: portanto, assim como por um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também, por um só ato de salvação, liberta a todos e lhes dá vida. E assim como os seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. O pecado entrou no mundo por um ser humano, e somente um ser humano poderia resolver o pecado do homem, mas um ser humano perfeito. E este ser humano foi Jesus Cristo. Como o pecado entrou por uma pessoa, a salvação entrou também por uma pessoa. A menos que Jesus fosse completamente homem, ele não poderia ter morrido para pagar a penalidade pelos pecados do homem, e não poderia ter sido um sacrifício substituto por nós. Jesus, pela sua vinda a este mundo, pela vida que viveu e pela morte que sofreu, ele nos livrou
da condenação do pecado, porque todos os pecados foram pagos por Jesus. Então, pense nesta noite no que significa o Natal. O Natal significa que Deus nos ama. O Natal significa que Deus nos entende, porque Ele se identificou conosco. O Natal significa que Deus se tornou o nosso sacerdote. E o Natal significa que Deus nos livrou da condenação do pecado. Que este seja o Natal que você vai comemorar no próximo dia 25. Vamos orar e agradecer a Deus por Jesus Cristo. Deus querido, Deus eterno, Deus de amor, nós queremos mais uma vez expressar a nossa mais profunda gratidão, porque Tu nos amaste de tal maneira que enviaste Teu Filho, Jesus Cristo. Ele se tornou gente como a gente, viveu uma vida experimentando as limitações que nós enfrentamos, viveu sem pecado, foi um exemplo perfeito de ser humano e morreu na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados. Ó Deus, como os anjos, nós dizemos a Jesus: glória a Ti nas alturas, porque o Senhor é muito bom. Que Tu sejas honrado e glorificado por cada família, por cada ser humano, por cada pessoa que está assistindo este culto, com o verdadeiro Natal, com o significado mais profundo do Natal. Obrigado, Deus, porque Tu viraste gente. Dá uma semana muito abençoada ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Que a alegria, a paz e o amor esteja sempre presente nas suas vidas. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2021 venha com muita luz. Amém. Boa noite, igreja. Esperamos que estejam todos bem. Desejamos a todos um ótimo Natal e Ano Novo. Que Deus abençoe a todos. E estamos com saudades. Beijo.
nós encerramos este culto na certeza de que, se Cristo está reinando no seu coração, você está celebrando um verdadeiro Natal. E um verdadeiro Natal vai ajudá-lo a enfrentar todas as dificuldades, e um verdadeiro Natal fará com que este seja verdadeiramente um feliz Natal. E também oramos por todos aqueles que estão sofrendo neste momento, estão hospitalizados ou estão com parentes hospitalizados, aqueles que estão passando por necessidades, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão desempregados. Que Deus tenha misericórdia e nos use como um instrumento para abençoar essas pessoas. Tenha uma ótima semana, um ótimo Natal. E amor é ação. Então que você possa demonstrar o amor de Jesus através de uma mensagem, um sorriso, ajudando, tendo comunhão uns com os outros. Esse é o verdadeiro Natal para mim. Natal é nascimento. Então que possa nascer em nós sempre a esperança de um dia melhor e de um dia sendo acompanhado no amor de Jesus. Um beijo grande no coração. Feliz Natal. Feliz Natal.